Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Aqui na Biazon temos um compromisso com o mundo corporativo. Damos voz a projetos que inspiram, que cuidam e que fazem diferença no mundo do trabalho. Hoje vamos falar de um projeto lindo e muito inspirador, o MAP. Um projeto que nasceu numa empresa que cuida, que a essência dela é o cuidado. A empresa Bibi, com mais de 70 anos de história. Uma empresa que sabe que o bem começa a cada passinho. Para isso, tenho duas pessoas muito especiais. O Dr. Elevon, médico do trabalho dessa empresa e de muitas outras. E também a Geidel, gerente de RH da empresa Bibi, que vão contar como que esse projeto nasceu e como ele é tão importante para todos os colaboradores dessa empresa. Conta para nós, Geidel. Quem é a Geidel? E depois o Dr. Elevon vai contar quem é o Dr. Elevon. Olá, pessoal. Meu nome é Geidel Gambim de Castro. Hoje sou gestora de gestão da Bibi. Então, muito feliz aí pelo convite. Obrigada, Carlos. Obrigada, parceiro, Dr. Elevon. Mas fico muito alegre de poder compartilhar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso, né? Até porque a minha missão, meu propósito é pessoas e essa sinergia, né, com o propósito da Bibi faz todo sentido. Então, fico feliz em poder, né, facilitar esse projeto para essa empresa que preza também tanto, né, as pessoas. Então, obrigada mais uma vez aí pelo convite. Nós agradecemos, Geidel. E esse projeto é tão importante e inspirador que é por isso que vocês estão aqui, para inspirar outras. E o Dr. Elevon? Oi, Carla, Geidel, obrigado pelo convite. É muito bom a gente conversar com pessoas, né? E o meu nome é Elevon, o nome é grande, Elevon Guimarães de Oliveira Rosa. A gente é médico aqui na região já há algum tempo, então eu sou médico coordenador ali da Bibi e de outras empresas, como a Carla falou, né? E é uma atividade que eu gosto muito, Carla, porque assim, lidar com pessoas, além disso eu também trabalho como perito assistente, né? Então a gente começa a ver coisas importantes, não só legislação, mas pessoas. E esse projeto que a gente vai falar hoje, até podemos dizer que é um orgulho, né? Tem empresas que têm essa disposição de ajudar pessoas. Então, hoje nós estamos à disposição aí para bater esse papo, mostrar o que dá a fazer e muito mais. Isso aí eu acho que é uma coisa que está crescendo ainda e a gente vai ver aí, no decorrer do nosso bate-papo aqui, alguns resultados bem interessantes. Ótimo, ótimo. Geidel, conta para nós como surgiu o MAP na Bibi e por que esse nome tão simbólico? O que significa MAP? Não, legal. Bom, veio da escutativa, né? Eu acho que a escuta... o escutar simplesmente, propriamente dito, né, precisa ter realmente uma escuta sensível e ativa para que a gente possa tomar, né, ações que vão contribuir para a Bibi. Um dos valores, né, são ali, o primeiro é empatia, né, então empatia com o cliente, mas primeiro o cliente, né, interno, e depois vem nossas pessoas. Então, através dessa escuta e, claro, com o auxílio do doutor, nesses 4 anos que a gente está trabalhando junto, 4 anos e meio, mais ou menos, a gente, né, vem junto da diretoria mapeando oportunidades aí de pequenas ações, né, porque é aquela coisa, a gente começa pequeno, sensibilizando, buscando engajar as pessoas, né, e a gente sabe que através dessas pequenas mudanças, grandes acabam surgindo, né, então é constante o desafio, mas diante dessas pequenas ações a gente percebeu o quanto elas traziam impacto, né. E também olhando aí dados, né, da população, patologias aumentando, indicadores que junto ao doutor ali a gente começa a olhar e pensando como é que a gente atua só não no efeito, né, mas na causa raiz do problema. E diante disso nasceu o MAP, né? E que significa
a sigla MAP. O M é de movimento. Movimento. Né? Movimente o corpo, movimento, né? O A de alimentação saudável, né? Que a gente busca, é o nosso horizonte. E daí vieram várias ações, microações que compõem isso. E pensamento positivo, né? Que não é só... é uma palestra, né, uma ação isolada, não, é no dia a dia, né, a gente, no decorrer do dia, tem lá o colaborador chega, né, doutor, como estou hoje, coloca lá como é que chegou para o seu trabalho. A carinha está verde, está vermelha. O emoji, né, então tem o digital, tem o físico, porque a gente acaba se adaptando, né, a todos os perfis, né, públicos. A gente tem na Bahia, que o pessoal um pouco mais analógico, não é tanto do digital, né? Então, quem está fora no campo precisa de participar dessas ações de engajamento, né? Da cultura Bibi, através do digital. Então, são formas de a gente seguir conectado, né? E o doutor, daí, juntamente com o SESMIT da Bibi, a diretoria, a gente vem trazendo essas ações desde da alimentação, com a Nutri, a Isabel, que nos ajuda, né? Mas são várias mãos, né, doutor? E o pensamento positivo, a gente agregou no calendário o Pausa para Conexão, que era um desejo grande desde o ano passado, né? Para falar que um dos pilares da Bibi é a espiritualidade, né? Para a gente falar um pouquinho, não de religião, mas trazer esse pensamento, esse momento até de entender quais são suas crenças, né? Resgate de valores e essa conexão com a espiritualidade. Isso mostra que a empresa, ela também tem um viés de diversidade, né, Gayle? Sim. Muita diversidade. E aí eu gostaria de, agora que a gente já sabe o que é MAP, que é movimento, alimentação e pensamento positivo, ouvir cada um desses pilares. Como nós temos 3 pilares, movimento, alimentação e pensamento positivo, doutora Elevon, agora eu vou direcionar uma pergunta para ti. O movimento físico, ele é importante, mas às vezes nós não nos damos conta do quanto realmente é importante também para o trabalhador, que isso acaba refletindo depois lá na produção, no desempenho e na qualidade de vida dele. Como que tu pode nos trazer o tamanho assim que a gente pode levar em consideração e dar essa importância para o nosso trabalhador do movimento físico? E como que a Bibi trouxe esse pilar do movimento? Como que vocês conseguiram concretizar esse pilar do movimento lá na Bibi? Boa pergunta. Olha só que interessante. No século passado, a doença chamava-se sedentarismo. As pessoas não faziam exercício, né? E entrou no século XXI a mesma doença. As pessoas não fazem exercícios físicos. E o exercício, eu posso dizer assim, sem medo de errar, é um dos melhores remédios que Deus deixou para nós. Então, pensando nisso, existem vários benefícios do exercício. Por exemplo, pessoas que fazem exercícios regulares, elas melhoram a oxigenação do cérebro, eles têm uma maior concentração, consequentemente uma maior disposição, diminui a fadiga, o mal-estar e, consequentemente, maior produção. Então, o exercício aumenta a produção, queira ou não. Segundo, ele dá um bem-estar mental. Pessoas que fazem exercícios físicos, elas têm menos ansiedade, menos estresse, menos depressões. Então, o exercício é um dos tratamentos que a gente dá junto, às vezes, com a medicação. Então, o exercício é fundamental. Terceiro, ele melhora o sono. E nós sabemos que a melatonina é colocada em nosso corpo, graças a Deus, pela suprarrenal, e ela é um dos excelentes remédios. E ela é liberada com exercício, o exercício tem um sono melhor. Então, o exercício melhora a produção, melhora o bem-estar físico da pessoa, melhora a relação interpessoal, porque se a gente faz exercícios juntos, a gente começa a ter uma afinidade e, de lambuja, a gente melhora as doenças crônicas. Hipertensão, todo cardiologista pede para fazer exercício, melhora o diabetes, queima a glicose, melhora as dores musculares, as indisposições, as fadigas que dá, né? Melhora como um todo. Então, eu digo assim, o exercício físico, que é um remédio que Deus dá, ele é fantástico. Preocupados com isso, e a nossa diretoria é toda fitness, né? Ou seja,
Nossa CEO, André. Engajada, né? A Andréia é corredora, o Disciplinada. Ronaldo também. Ronaldo Então, assim, também. ó, o pessoal faz exercício. E pensando nisso, o que a gente optou em fazer, né? Fazer uma quadra, né, Guido? A gente chama a pista acelera. Pista de caminhada. Pista de caminhada. Por quê? Até na hora da refeição, quando a gente faz uma refeição ao meio-dia, por exemplo, a melhor coisa não é correr, é fazer uma caminhada. Na caminhada, tu tem mais 4 remédios. Olha que interessante. Tu faz o exercício, já tem todos esses benefícios que eu falei superficialmente, que são muito mais que isso. Tu tem o sol, que é a vitamina D, que é um excelente remédio. Tu vai ter que tomar mais água, porque a água é um remédio também. Consequência. Consequentemente, tu tem que tomar e tu respira o ar puro. Fora a sombra que tem lá, né? Sim. Vocês além de o ter trajeto. tem um espaço já também apropriado para isso, porque tem árvores. Então tem os bancos, que é da caminhada, depois vai lá dar uma Paisagem. descansada, Tem até pega a um sol, rede, Carla, e tem né? rede. Cansou lá, vai tomar seu banhinho, E deu. né? E vai pra rede. E nós estamos vivendo num momento no mundo, não só aqui, mas no mundo, de estresse e depressão. Então o exercício, ele favorece muito, porque libera substâncias químicas como endorfinas, né, cara, que melhoram o seu estresse e ajuda também a liberar a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Tá? Então, um dos motivos para isso é melhorar essa parte psicossocial que está em moda agora, em cima do exercício. Então, essa pista foi construída, foi investido dinheiro nisso para que os funcionários tenham acesso, e agora a gente fez também não sei se tu quer falar ou não. A gente trouxe também, né, a parceria com o Gympass, que é justamente que legal. que agora é o Atividade Hub, física. né? Que daí estende também pro próprio MAP, né? Porque hoje vou fazer aí o merchan do Gympass, mas agora o Hub. Exercício. Ele estende para movimento, né? Até mesmo o atendimento de nutrição e também terapia, né? Atendimento terapêutico. Então tem ali o complemento, né, que nos auxilia. E daí é claro, né, várias outras microações, como eu disse, que a gente fala sempre, né, doutora, num café com a presidente, faz o momento lá com a Andréia, o encontro afetivo, hoje foi o café com a presidente, a gente, tanto Sul quanto Unidade Bahia, né, tem a possibilidade de fazer daí a caminhada. Então a Andréia, ela mesma vai à frente na pista acelera, né, e vai falando lá do porquê, questiona daí os colaboradores, traz uma reflexão, qual é o teu MAP? Qual é o teu movimento, doutora Levon? Qual é a tua alimentação e qual é teu pensamento? Então, só o fato da gente fazer as pessoas pararem para pensar, escutar às vezes a história do colega que não por uma escolha, mas por uma necessidade, começou a se movimentar e, por consequência, a gente tem escutado coisas muito legais, que daí conte o seu MAP, daí vem lá, por uma necessidade, eu tive que mudar a alimentação. E daí, casualmente, fui fazer caminhada. E nisso eu comecei a me motivar. E nisso eu tinha depressão, já não tenho mais. Então, tu começa a perceber... né, que essa pequena iniciativa vai trazendo resultados com o tempo, né, e vai se disseminando. Tu não sabe, mas, por exemplo, essa semana atendi alguém que a gente fez a bioimpedância na pessoa, estava acima do peso, e ele me disse assim, pai, agora eu vou fazer exercício como? Eu disse, olha, nós temos uma pista aqui, nós temos o Gympass, só falta alguém te pegar no colo e levar em carrinho. Ou seja, tá tudo pronto, se não faz, não quer. Não tem mais desculpa, né, doutor? Não tem desculpa, pode fazer ao meio-dia, pode fazer ao sair daqui. Quer dizer, a empresa está proporcionando a pessoa a fazer uma atividade física, não só para perder peso, mas principalmente para ter uma maior produtividade. Exato. A pessoa que não chega cansada, ela vai dormir bem, ela vai chegar disposta a trabalhar e fazer sem aquele risco de ter um acidente, que a pessoa cansada, dormindo e tal. Então, nesse sentido, a empresa está investindo em muito, né? Exatamente. Nessa parte. Sabe que agora a gente conversando e eu já estava pensando, esse projeto MAP já tem mais de um ano?
Sim, começou ano passado, né? A gente até agora tem falado, né? O MAP 2.0, porque com isso a gente percebe... Sabe quando tu pilota algo, não que tu não acredite, né? Mas depende muito da aceitação, do engajamento, e isso vem crescendo, né? E é aquela coisa, antes a gente tinha que contar a história do MAP toda vez para saberem o que para é. engajar. Agora o pessoal já entrou. sabe o que é o MAP, já busca praticar o MAP. E por que eu perguntei do período? Porque vocês já estão com o MAP se adequando à NR1. E o doutor acabou de falar das doenças psicossociais, né? Que é algo tão importante e que agora é uma obrigação das empresas. Exatamente. E eu estava falando antes com o doutor Geidel, perguntando para ele, né? Tanto eu que dou assessoria para a empresa, quanto ele que está no mundo também corporativo de várias empresas. A Bibi claro, tem outras empresas, mas é algo mais raro, assim. Por quê? Tem muitas empresas que ainda não começaram a olhar para a NR1. Estão tratando isso como uma obrigação. Sendo que, se nós olhássemos para a NR1 com o mesmo olhar do MAP, a gente ia entender que isso é um investimento. E por que é um investimento? Até agora a gente falou do primeiro pilar, né? E deu umas pinceladas nos outros dois. Mas quando a gente fala no pilar do movimento, o doutor Levon e já estava comentando, a pessoa chega mais disposta para trabalhar, tem menos afastamento, porque quando eu tenho um funcionário saudável, a probabilidade de ele se afastar por um benefício é bem menor, né, doutor? Diminui bastante. Diminui. Então, diminui o absenteísmo, provavelmente vocês vão falar também depois. Ou seja, a Bibi já está com meio caminho andado, ou quase todo ele, para a NR1. Tu vê que a preocupação é tanta, Carla, assim que, por exemplo, no segundo pilar, que é a alimentação, a gente sabe que a alimentação saudável, o pai da medicina dizia isso na Hipócrates, faça do teu alimento o teu melhor remédio. Então, assim, baseado nisso, né, já conversamos com a nutricionista, quer dizer, hoje andou um período lá, por exemplo, que a gente tirou a sobremesa, né? Que é a base de açúcar, que estimula o sistema nervoso central e tal, e a Gueidel disse, vamos botar frutas, a ensinar as pessoas a comer frutas na sobremesa. E é excelente, porque assim, tu está estimulando a pessoa não só na empresa, mas levar para casa, para os seus familiares, o hábito da vida saudável. Exatamente. Hoje o mundo está falando em estilo de vida. Então, esse estilo de vida está começando lá dentro da empresa e a gente está estimulando para que eles levem para suas famílias esse estilo de vida, alimentação saudável. Então, ele vai escolher lá um arroz integral, o arroz branco, os vegetais, as verduras, os legumes, as frutas, porque isso dá saúde. E isso previne o absenteísmo, previne a medicação, previne, enfim, uma série de coisas. E até, né, doutor, depois do almoço, quando a gente come um doce de sobremesa, já dá, né, aquele... Soninho. Eu não sei que substância é essa, mas já dá aquele sono, aí tu vai voltar pra produção, tu já volta meio... Tu já não volta vontade inteiro. de dormir. Já colocando uma fruta, eu não sei qual é a substância aí, o doutor me ajuda, mas já não estimula tanto, tu não fica com tanta fadiga, com tanto sono. E o doutor falou algo assim que para nós, creio que é o maior gatilho assim para as ações, né? Porque o propósito da Bibi é fazer o bem para gerar boas lembranças, né? Quando a gente fala um passinho por vez, é assinatura para mercado. Mas... essa sair, né, do ambiente, o pós-catraca ali, sabe? O nosso objetivo é que as pessoas levem para casa, né? Desde as nossas ações de sustentabilidade, né? Que a gente faz campanhas, mas principalmente deixá-los assim conscientes, né? Dos impactos diante das escolhas, né? E eu acho que isso eu acho que isso que acaba nos motivando tanto a seguir, né? Porque percebe que vem mudando, né, comportamentos e tem sido levado para casa. É a cultura da empresa, né? A empresa tenta trazer a família para dentro da empresa. Exato. Ou seja, os eventos, as coisas, traz a família. O projeto do Menor Aprendiz traz os filhos para cá. Os filhos eu mesmo já levei meu filho para conhecer lá dentro. Então, assim, é importante nós agregar a família, porque a pessoa ela não é separada. Uma empresa é uma coisa, uma caixinha é o meu trabalho, minha caixinha é minha família, minha caixinha é o meu lazer. Não, a pessoa é um todo, é holístico, ou seja, a família, se está bem na família, está bem no emprego, se está bem no emprego, está bem. Então, a empresa tenta
abranger a família junto, porque há uma preocupação com isso. Lares bem estruturados, família bem estruturada, a pessoa tem aquela aptidão, aquele vontade de trabalhar e produzir, ele se sente satisfeito. Pessoa satisfeita produz bem, não se afasta, não adoece. Claro que a gente tem oportunidade sempre, né? Mas o fato da gente ter essa escuta e quando às vezes acabam vindo coisas que saem até de uma realidade, né, praticada, a gente trata de dar retornos, de explicar o porquê não é viável, né? Mas entendendo a real necessidade, a gente tenta... Tu diz numa escuta, por exemplo, o colaborador trazer algo que ele acha interessante, vocês vão verificar se é viável e se não for, vão dar o retorno para ele do porquê que não é. Exatamente. Talvez naquele momento não seja o adequado, talvez mais futuramente. Né? E então a gente está no segundo pilar, que é a alimentação. E deixa eu te contar uma coisa, doutor. Fala, cara. Eu sou fã, eu sou tua fã, mas eu sou fã do... Não, a gente respeita. Eu sou suspeita. Meu mestre. Não somos duas. Eu fui numa palestra com ele há alguns meses atrás. Né? A gente foi participar lá de um bate-papo. Fiquei sabendo. Pois então, e aí lá eu descobri que ele é vegano. E ele estava falando exatamente sobre isso nas empresas, né? E, tem outras empresas que também já incluíram uma fruta no cardápio, ao invés de colocar um doce, né? E depois daquilo, eu levei isso para casa. Hoje, a gente tem muitas frutas. Fez diferença na minha família também. Olha só. Fez. Então, depois do almoço, a gente sempre tem uma fruta, não sei se é adequada, mas sempre tem bastante frutas. Uma maçã, uma banana, alguma fruta a gente tem de opção de sobremesa. Uma uva, morangos. Então, a gente tem a opção. E o meu filho gosta. O meu filho tá sempre gostando muito de fruta, come legumes também. E aí, agora ele também já pegou o hábito de comer frutas depois do... cultivar esse hábito. E ontem eu cheguei em casa, minha mãe tinha um doce mesmo. E eu pensei, hoje eu vou quebrar a regra, eu vou comer o doce. Mas sabe que eu comi aquele doce e eu disse pra ela, nossa, caiu muito mal no meu estômago. E se torna doce demais, né? Exato. Como a gente fica... Que fazia dias que eu não comia, então aquilo não me fez bem, sabe? Tu sabe, Carla, que os nutricionistas falam muito, né? Que depois de um almoço, uma refeição assim, o ideal é não usar nada de açúcares, né? Mas a fruta tem frutose. Sim, tem frutose, que é um tipo de açúcar, mas ela é menos maléfica que o açúcar. Tu tinha me perguntado antes o que o açúcar faz. O açúcar, quando ele entra no estômago, ele vira álcool. Vamos usar um português para as pessoas em casa entenderem. Vira álcool, cachaça. O açúcar? O açúcar, ele fermenta. Imagina, gente. Ele fermenta. Tu faz o álcool que tu bota no carro, de onde que vem? Da cana? É verdade. Do açúcar. Então, ele fermentando, ele vira álcool. Então, quando ele cai no estômago com o ácido clorídrico, ele vira álcool. Então, por isso que algumas pessoas vai dar um pouquinho de sono, dá aquele cansaço depois e tal. Gente, não é isso. A fermentação. Então, assim, por isso que não é aconselhável na sobremesa usar açúcares, principalmente açúcar branco, que é um dos maiores venenos que descalcifica os ossos, etc, etc. Não é o momento hoje, mas é isso. Então, a fruta vai estimular, porque a fruta tem os aminoácidos e as proteínas necessárias para o nosso corpo. Então, você deve estimular as pessoas a usarem frutas. Eu sei que pessoas veem, tem gente que não come verdura, tem não come frutas, e vai dar problema, porque o nosso alimento ele tem que ter esses ingredientes que tem nas frutas, nas verduras, nos legumes. Então, isso é importante nós ensinar na empresa para que as pessoas levem para casa, para que não haja adoecimento. O meu filho está doente, não posso trabalhar porque tenho que cuidar do meu filho. Exato. Entendeu? Absenteísmo. Então, uma dica, vamos tirar aí do MAP, a gente já tem uma ação que a empresa pode fazer, movimento, ou seja, estimular o movimento para os colaboradores. Alimentação, no próprio refeitório, pode fazer uma ação junto com a nutricionista. Exato. Quanto mais natural, melhor. Exatamente. Trocar lá um doce pela fruta. O arroz ter opção de um integral, mais saladas, assim, coisas pequenas que... A nutricionista vai saber, não muito sal, não muita gordura e fritura, porque dá aumento dos colesterol, é coisa mais... Sabe, não um alimento ruim, um alimento que você vê e é agradável aos olhos, dá vontade de comer e saboroso. A gente tem um parceiro também excepcional, né? O Gerali lá, que olhando, né, a unidade aqui do Sul, comidinha caseira, na Bahia também, né? Tem um parceiro que proporciona pratos, bom, lá a gente sabe, né, que daí tem diversos, mas é uma beleza.
E aí vamos para o pilar que é pensamento positivo. Eu acho que de todos eles, com certeza esse é o mais falado na NR1. Exato. Não tem como separar o movimento e nem a alimentação desse pilar, né, Isso do aí. pensamento e da NR1. Mas como que nós vimos isso hoje? Doutora Levon, primeiro eu vou fazer essa pergunta para ti, depois eu vou pedir o complemento da Geidel. Num mundo onde a gente tem tanta depressão, ansiedade, a gente vê muito jovens suicidas. Isso vem para o mundo corporativo. Nós chegamos nas empresas, todos os RHs, Geidel, que eu converso, todos, não tem exceção. Tem sempre alguma questão de problemas psicossociais onde eles têm que tratar. E eu, como assessora de empresa, muitas vezes vou fazer um atendimento técnico e acabo escutando mais do que praticamente fazendo o meu serviço técnico ali, que é auditar ou dar uma assessoria. E aí, doutora Levon, o que a gente pode trazer para as empresas para auxiliar os colaboradores num momento tão turbulento da nossa vida, né? E trazer isso para nossos colaboradores. O que a Bibi vem fazendo nesse pilar de pensamento positivo? Exato. Olha, hoje que nem tu falaste, Carla, assim, ó, a gente fica pasmo até como médico, a quantidade de pessoas doentes emocionalmente. E vários motivos, várias causas, né? Estrutura familiar, problemas financeiros, enfim, a loucura, isso aqui. Várias coisas estão gerando ansiedade nas pessoas, sabe? Os excessos, Os né? excessos, alimentação, sedentarismo. Então, assim, ó, o que a Bibi está fazendo? Bom, nos periódicos, a gente sempre faz uma triagem de todas as patologias, né? E essa parte emocional também. Então, a gente, quando detecta, a gente tem uma estrutura bem interessante, Carla. Eu tenho, inclusive, na minha mesa, alguns encaminhamentos. Então, a gente tem parceria, a Geidel pode falar depois das parcerias que a gente tem na parte psicológica. E a gente também tem o privilégio de... no Bom Dia que a gente tem lá, que é um momento que a gente tem Bom Dia todos os dias na empresa, são 10 a 15 minutos, às vezes a gente fala muito sobre isso aqui, então a gente dá dicas quase que semanalmente sobre como gerir ou administrar o seu emocional. E a gente está trabalhando muito em cima disso, porque isso tem sido o grande problema, não só no Brasil, mas no mundo. Então a depressão, suicídios, essas coisas estão indo demais. Então, é muito comum tu pegar alguém, entrar no consultório já chorando. E, às vezes, por detalhe, coisas pequenas. Então, está faltando uma estrutura emocional muito grande. Então, a gente fez algumas parcerias. A gente está trabalhando com tudo isso, desde os movimentos, alimentação, tudo voltado para a parte emocional. Por quê? Pessoas emocionalmente estáveis, pessoas que produzem bem. Pessoas emocionalmente estáveis, pessoas que não se afastam, não adoecem. Então, se eu sou bem emocionalmente, eu dificilmente vou adoecer. Quer ver um dado? Uma das 3 maiores universidades do mundo, às vezes ela está em primeiro, segundo, terceiro, a Stanford. Ela largou um trabalho um tempo atrás que diz assim, 83% de todas as doenças que existem no mundo somos nós que provocamos. 83%. Apenas 17% são aquelas doenças inevitáveis. Mas eu posso administrar e controlar 83% das doenças. E dessas, 90% emocional. Então, o nosso foco hoje, com a NR1 aí, sobre a parte psicossocial, é trabalhar justamente isso aqui nas pessoas. Saber que a pessoa, ela pode... Saber que ela tem alguém sustentando ela, no sentido, dando apoio para ela. Chega lá, eu disse, Geidel, a pessoa não está bem, a Geidel me passa, o RH me passa, o gerente me passa, sabe? Para nós ir cercando e ajudando a pessoa de uma maneira tal que ela não precisa de um afastamento. Então, o líder, minha funcionária, ela não está muito bem lá, não sei o que houve. Queimou a casa, o filho está doente...
traz para cá, passa o RH, vem para mim, a gente faz um trabalho, se precisa uma medicação, se precisa um apoio psicológico, se precisa um apoio do RH, que é recursos humanos, tem que trabalhar, chama o gerente, olha, tem que dar um apoio aqui, vamos fazer aqui, ela está precisando disso. Então, a gente tenta cercar e individual, ou seja, a Bibi, ela trata a pessoa não como um todo, não são várias pessoas trabalhando, não. É individual. O João é o João, a Maria é o João, é individual. Então, essa individualidade que faz a diferença. E a gente tem essas parcerias, né, Gueido? Hoje a gente consegue estender e, né, não vou falar todos porque vou demorar aqui um pouquinho, posso esquecer de alguém. Cita. Mas pelo menos clínicas de terapia, né, psiquiátricas, SESI. né, o próprio SESI, entre agora o próprio Gympass, né, que daí estende também esses atendimentos, não Tinha só Facate também, né? a Facate faz um trabalho juntamente, Faz um trabalho com o próprio colaborador. Exato. De atendimento psicológico. Isso, tu pode fazer online, pode fazer presencial. o Zusul consegue fazer presencial. Não, isso que é... Que é interessante, entendeu? Daí tu pode ir lá, ou pode escolher, eu quero na Facate, eu quero no consultório e tal. Então, esse apoio a empresa está dando para eles. Então, eu direciono eles para nós ter uma estrutura ali. E muita coisa, às vezes, a gente consegue resolver ali, sabe? Doutor, me parece, e me corrija se eu estiver errado, que o mundo parece que precisa ser ouvido. As pessoas, o que elas querem é ser ouvidas. Acolhidas. E às vezes a gente, na nossa ignorância, acha que vai ajudar falando. Mas muitas vezes é só ouvir. Carla, vou te contar assim, ó, às vezes eu tô lá atendendo, vem a Carla consultar comigo, ela diz, ele falou, meu marido tá doente, que não sei o quê. Eu fico aqui mexendo a cabeça, falando. Ela fica ali às vezes 15, 20 minutos chorando, desabafando. Eu não falei nada, não dei um remédio. Ela levanta e diz, me dá um abraço. Obrigada, obrigado. doutor. Eu não falei nada, apenas Ouviu. ouvi. Entendeu? Porque a gente tá muito ansioso, ninguém mais tem paciência para ouvir ninguém. E como o doutor falou, o meu celular nem tá aqui na Nós mesa. somos muito individualistas, né? E isso aqui, empresta aqui, Gueido. Egoísta. Isso aqui. Egoísta. Egoísta. As pessoas entraram nesse mundo aqui. Isso aí é problemático. Inclusive pros filhos, né? Eu entrego um celular pro Isso. filho, porque daí ele tá ali Eu no tenho um mundo dele, eu minutinho de tenho o paz. meu. Aham. E isso, tu vai num restaurante, numa Eu ia mesa... dar esse exemplo. Tu tem 5 pessoas, as 5 pessoas Cada estão no pequeno tem um restaurante. celular, né? Então, Falei no último Conexão sobre isso aqui. Mostrei alguns trabalhos, mostrei 2 vídeos, inclusive. impactantes. Crianças abaixo de 16 anos não deve ter, e não é o que estou dizendo, são especialistas nisso aí, não deve ter acesso ao celular. O sujeito, ele só vai conseguir bloquear alguma coisa após os 25 anos de idade. Após os 25 anos ele vai conseguir bloquear. Mas todo mundo usa. Eu contei esses dias, a minha esposa recebeu uma ligação, e a mãe, acho que é de Sapiranga, não sei onde que ela é, e diz assim, falando assim, Doris, o meu filho, não consigo tirar o celular dele, porque não sei o que, esses dias viam umas coisas lá, tipo pornografia, que não sei o que, o que eu faço, desesperada. Aí ela pensou, bom, deve ser uns 18 anos, 17 anos, deve ser essa criança. Que idade ele tem? 8 anos de idade. A mãe não tinha como tirar o celular. O que vai acontecer com essa criança? Ela tem uma tela que a cada 10 segundos tem que trocar para ela ficar grudada. Não fica a mesma imagem. Antigamente, que esse filme que era a mesma imagem, ficava... É o estímulo, né? É o estímulo. Tu precisa do estímulo da adrenalina, do cortisol a 1000 por hora. O que acontece? Você fica viciado. E é um vício tanto quanto uma cocaína, uma maconha, porque é difícil de tirar isso aqui. Muito difícil. E as pessoas estão adoecendo por excesso disso aqui. Não só aqui, a televisão, o iPad, enfim, o computador. A gente fica viciado. E eu posso dizer, sem medo de errar, um dos grandes problemas hoje da parte emocional está aqui. Da humanidade. Da humanidade. Da humanidade. E a mídia parece que sabe disso, daí eles começam a colocar. Então, tu vê aqui, 66%, se não me falha a memória, posso estar errado, mas que eu tinha visto a última vez, pornografia. Sim. A maior parte das coisas é para você saber dos outros, enfim, daí tu começa a se angustiar. Entendeu? E fora que o doutor trouxe o exemplo aí que
os pais acabam não ficando confortável em dizer um não, né? É difícil, daí, eles não sabem. É uma criança ansiosa, né? Também que não sabe o que é ter uma frustração e depois, quando adulto, a gente acaba recebendo, né? Hoje, assim, nas empresas, os jovens... E deu exatamente o que os jovens que não sabem, não aceitam ouvir o não do chefe, né? Porque daí é o chefe, não é o líder. E Guido, desculpa, só para colocar assim, uma coisa interessante. Hoje, está havendo, não é o tema, mas vou ter que citar, já que estou colocando aí. Doutor, cita, vai. Os autismos da vida, as pessoas hiperativas. Gente, a hiperatividade de crianças que estão usando, às vezes, Ritalina desnecessário. Vou dar só um dado que eu li esses tempos. 95% das crianças que usam Ritalina para hiperatividade, elas não precisariam usar se simplesmente tirasse o açúcar. Sabia disso? Sim, a doutora acabou de falar que o açúcar é álcool. Estimulante do cérebro. Simplesmente isso. E isso está levando uma geração inteira, que está falando, Guido, de pessoas ansiosas, depressivas, por causa disso. E isso vai refletir no mundo do trabalho. Já está refletindo, né, Guido? Porque eu estava falando com o doutor agora há pouco, nós temos uma geração, né, os 60 mais, 50 mais, que a gente não vai ter eles por muito tempo no mercado de trabalho. E a gente já precisa pensar em um MAP exatamente um pouco diferenciado. Antecipar um MAP para essa nova geração. Verdade. Eu já falei pro doutor também, Carla, acho que eu já comentei contigo. Eu já fui pro doutor, vai que a gente não vai se aposentar, não. Não. A gente, né, pode até assim, largar de repente, né, a atividade de hoje, mas a gente vai ter que ser aí os treinadores. Os conselheiros. Exato. E eu vou te dizer assim agora, a gente falou das coisas ruins, né? Vamos falar da coisa boa? Fala, com certeza. Essa parte emocional tem a ver com tudo isso que nós falamos e mais algumas coisas que nós não falamos. Tá? Da cultura, educação, do consumismo, uma série de coisas. Mas a coisa boa é que a gente consegue reverter isso aí. E uma das coisas que a gente consegue reverter é um poder que a gente tem muito grande. Eu lembro, dá para citar que o Marlim, o ano passado, no início do ano, ele teve num congresso em São Paulo, com vários empresários do Brasil, e trouxeram lá, eu não lembro o nome do sujeito, ele falou lá, um grande capitalista, escritor, o cara, uma mente privilegiada. E qual foi o tema para os empresários? Espiritualidade. Por quê? Sabe-se que as pessoas que têm uma espiritualidade, que creem em Deus, que estudam a Bíblia, que são espirituais, elas têm menos ansiedade, menos depressão, elas faltam menos trabalho, adoecem menos porque elas têm uma fé. Elas têm uma fé. Então, no nosso MAP, a gente colocou um projeto, chama-se Conexão. Pausa para conexão. E eu tive que rir, porque quando o Marlim veio, ele me chamou e disse: ô doutor, queremos que fale sobre espiritualidade para frente. Aí a Guilherme já tinha me convidado para nós fazer um grupo na Conexão para falar sobre Deus. E ela me convidou para nós falar sobre isso. E a gente começou ano passado, né, Guido? Com um projetinho, uma sala assim, mais ou menos. A gente começamos com 3 ou 4. A última que nós fizemos agora, parece que tinha, se não me falha a memória, 70 pessoas. No auditório. No auditório. Nós estamos no auditório já agora. Estamos chique agora, né? Chique. E ninguém é obrigado a ir. A gente só dispara e convida. Quando vai ser? E é durante o horário de trabalho? Como meio-dia. Meio-dia. É que 15... pega o intervalo de almoço. Então terminou o almoço, vai ter lá. Não pega todos, porque alguns têm um intervalo diferente. Mas assim, é espontâneo, dura 15 minutinhos. A gente não fala de religião, a gente fala sobre Deus e o que Deus faz na nossa mente. E eu lembro que no final do ano a gente deu uma pausa ali, a cobrança veio, né? Nossa. Em cima da Gate, buscando, em cima de mim, né? A Gate, parou a conexão. Então, assim, a gente sabe que pessoas que têm fé, isso é um trabalho, inclusive, científico, elas adoecem menos. E as que adoecem, elas ganham alta do hospital em menos tempo do que a pessoa que não tem fé. Então, o que a gente faz na conexão? A gente estimula as pessoas a ter uma fé. Então, eu estou com um problema lá e alguns dizem: doutor, estou com esse problema do meu filho também e tal e tal. Eu disse: já orou? Já buscou a Deus? Porque é Deus quem cura, é Deus quem sara, é Deus que nos dá estabilidade emocional.
E vindo isso de um médico, tem mais força. Exatamente. Eu não sei se é mais força, mas é o que eu creio. Eu não saio de casa sem orar, eu não durmo sem orar. Agora, eu orei aqui silenciosamente para nós começar. Então, o que nós temos que depender? De Deus. E quando depende de Deus, Deus me dá uma paz no meu coração. Então, eu tenho problema? Claro que tem. A Guido tem, você tem, todos nós temos. Mas quando eu sinto a presença de Deus aqui, os problemas parecem que ficam pequenininhos. E eu consigo daí ter uma vida, entre aspas, estável, equilibrada e saudável. Não que não vou ter doença, claro, uma hora a gente vai ter uma doença e vai morrer. Mas a gente consegue isso. Então, isso que o Marlinho trouxe, nós já estávamos antecipando. E eu ri muito porque o Marlinho, já estamos começando com isso aí. Ele então, vamos nesse caminho aí. Vamos nesse caminho. Visionários. Isso vem da alta gestão, né? Porque de empresários. Exato, para fazer todo esse trabalho do MAP. Agora a gente está falando do projeto do MAP, já entrou o outro, que é o Conexão, que é um outro projeto, mas ele que faz parte do pensamento positivo. Do pensamento positivo. Então, vocês conectaram um outro projeto junto com o MAP. Isso. E isso, vocês têm todo o apoio da gestão, alta gestão, e veio dele também, né? Claro, chegou ali, vocês já estavam fazendo. Trouxe como uma necessidade. Exato. Quer ver uma coisa? No MAP também a gente acoplou aí um projeto bem legal. Quando as mães ficam grávidas, elas ficam mais sensíveis. E nós temos um projetinho lá, né? Sim, quer falar? Sim. Não, o legal é isso, porque não é só as gravidinhas, mas é olhando o momento de cada um, como o doutor falou lá no início, né? É olhar o João, é olhar a Maria, mas olhando o momento de cada um. E a gente trouxe, assim, essa programação desde a gravidinha, que às vezes não... É a primeira gestação, às vezes não tem uma rede de apoio, né? Então, de ter essas conversas, de reunir essas mulheres, né? De fazer ali uma orientação. E daí a gente tem também, né? Além disso, o Meu Primeiro Bibi, que elas um momento excepcional que elas recebem, né? O primeiro calçadinho do bebê com o nomezinho personalizado. Daí hoje a gente... mais linda, com o nomezinho ali. Daí hoje a gente coloca lá uma cartilha de orientações, de tudo aquilo, né, que é passado. E daí tem lá um espaço também, depois do retorno da mãezinha, né, além de recebê-las, tem um espaço ali que é delas, reservado para as mães, né? Até o frigobar a gente... É delas. A amamentação e Mas tal. é para incentivar também, para que não deixe Porque quando nasce, eu tenho um filho, e eu sempre digo, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Exatamente. Agora, tu imagina uma empresa preocupada contigo, com a tua gestação e com o teu filho. Sim. O que tu vai fazer com essa empresa? Vai dar o teu melhor. Vou dar o meu melhor, vou querer continuar lá por um bom tempo. E quando a gente fala, né, antes o doutor falou um pouquinho do Bom Dia Empresa, que também é um ambiente, assim, que a gente promove todos os dias, né, de ir lá falar não só desses cuidados, pensamento que gera sentimento, e o sentimento vai gerar ação, né, e o que a gente faz diante das situações e tal, mas também a gente dá espaço para as pessoas, assim, de falarem, disseminarem coisas legais, porque uma coisa que a gente tem, tu sabe, um sino lá que é para comemorar boas notícias. Várias vezes eu já vi aquele sino tocar. Então, a Andréia, o seu Marlim sempre trazem isso, é cultura, né, clima de festa, que a gente precisa comemorar as coisas boas, porque muitas vezes, né, doutora, a ótica de quem tá deprimido é olhar só o copo meio vazio, né, não vê perspectiva de saída do problema, pensa só no problema, e assim tu começa, né, respirar outros ares, perceber a história de um lá trazendo que saiu de um desafio, compartilhando uma coisa boa, né? Então, são formas da gente todo dia semear um pouquinho, né? Aos pouquinhos, aos 10, 15 minutinhos. Então, tem momentos lá que, às vezes, esses dias estava lá a nutricionista falando e eu... Tá na hora. Muito bom. Aí, às vezes, é um padre, às vezes é um pastor, às vezes é um que vai tocar um violão, aí uma mensagem, tem o momento dos aniversariantes, quer dizer, eu estou de aniversário, me chamo lá, é um aniversário, aqui um brindezinho, quer dizer, essa individualidade, eu acho que é importante para o funcionário saber que ele não é da manada inteira, ou seja, ele não é o todo. Ele não é só mais um. Exato. Ele é o... Exato. Ele é o João e a Maria, e isso a empresa está preocupada. E
Tem várias rotações, né? Bom, daí, na verdade, a gente vai ter que fazer mais uns 5 podcasts para falar de São todas as projetos sessões. de Endomark. Muitos projetos. São 16 no todo. Viu? 16, então no mínimo 16 podcasts. Então, doutora Levon e a Gueida, eu gostaria que vocês falassem, né, de forma resumida, quais foram os resultados efetivos para a Bibi desse projeto MAP? Essa pergunta nós estávamos esperando. É muito legal. Não, além do bem-estar das pessoas, ter aquele orgulho de trabalhar na empresa, sabe? E saber que estão trabalhando na empresa e gostam. E eu até disse, o período que as pessoas trabalham lá é longo, ou seja, pessoas trabalham 40, 30 anos, bastante pessoas assim, 20 e poucos anos. O resultado é saber que em números também dá resultado. Tanto o absenteísmo como a pesquisa de clima. Tu tem esses dados aí, Guido? Nos passar? Mais ou menos. Mais ou menos. 89% a nossa pesquisa de clima do ano passado, a do retrasado também. Então, assim, são 2 anos consecutivos, assim, a gente tendo a melhor nota. E esse ano agora a gente vai começar a rodar, né? Agora pesquisa de clima, período, né? Mas então tem aí já um legado aí que a gente vem colhendo dessas pequenas ações, né? E fora a gente percebe, né, absenteísmo reduzindo. Ano passado a gente fechou a média anual de 1,10, se eu não me engano. A média, né? A média. Então, assim, perto, né, de mercado, a gente sabe isso trazendo varejo junto, né, pensando no grupo num todo. O pessoal fala, abaixo de 2 já é uma vitória, né? Já é uma vitória. Empresas com 4, 5, 6, 10, 12. Então, esse absenteísmo baixo, olha a lucratividade. Isso. Então, esse dinheiro que estão lucrando, invista no funcionário. Exatamente. E claro, né, daí outras ações que também acabam contribuindo, essas ações contribuem para a redução de rotatividade automaticamente, né? Que o absenteísmo é um sintoma da rotatividade. Porque a rotatividade, ela tem um custo. Tem. Toda vez que eu tenho que contratar um funcionário, eu tenho o custo desde o recrutamento, da seleção, da parte de medicina, segurança, treinar o funcionário depois. Então, se eu vejo que todo esse projeto aqui retém um funcionário por muito tempo, só a retenção dele já está causando lucro. Quer dizer, não está causando talvez lucro, mas não está me causando um custo, né? Exato. Só vendo a parte do FAP, fator previdenciário, que aí o RAT já é um lucro. Sim. Porque tu vai impactar em cima do salário de todos os funcionários esse seguro ali, né? Então o FAP já é um... Ô, doutor, agora tu falou uma coisa que eu acho que... eu vou olhar para a câmera agora, eu vou falar para todos os empresários, porque talvez eles não saibam disso. Mas o FAP não é só elevado por causa de acidente e doença do trabalho. Exato. A rotatividade também eleva o FAP, que é o fator acidentário previdenciário. Então, às vezes, a pessoa olha lá no RH, mas a gente não teve tanto acidente de trabalho. Mas tu vai olhar na composição do cálculo do FAP, tu teve uma rotatividade enorme. E isso acaba elevando o custo do FAP e elevando o custo da folha de pagamento. Exato. Ou seja, quando o empresário entende que essa rotatividade tem um custo elevado na folha dele, vai verificar que isso aqui é investimento. Isso aqui não é custo. E olha, já vem refletindo. Ano passado a gente fechou o TO com 3,6, que já foi muito comemorado, né? Comparado ao mercado. Ô, Guido, o que é o TO? É o turnover, né? Tá. Só que é a rotatividade em si. E esse ano a gente já tem nessa janela, né? Nesses 6 meses, 3,0. Então a gente já... né? E trazendo assim esse reforço, contando varejo junto, as lojas próprias, que são 13 hoje, né? Junto ali da indústria. Então a gente acaba olhando separado, sim, mas nesse número aí tá composto E todo o FAP de vocês que eu acompanho também é um FAP baixo, um FAP que vocês têm o caso benefício. Porque no FAP ele pode tanto punir a empresa quanto dar um benefício. Quanto maior a rotatividade, quanto maior o acidente, doença do trabalho, há uma punição onde eu vou acrescer o FAP. Agora, se a empresa tem ações onde diminui acidente, diminui rotatividade, ela tem um benefício,
que no caso da Bibi eu acompanho e vocês têm. E o benefício é financeiro. Então, Financeiro. Para os empresários, fazendo benefício é um investimento, não é gastar dinheiro. Quando você investe... Exatamente. É isso aí. Tinha um grande empresário na região que dizia assim, atrás de uma máquina tem um ser humano. E quando você investe no ser humano como pessoa, esse ser humano ele diminui o absenteísmo, diminui os acidentes, diminui o teu FAP, te dá lucratividade porque ele produz mais. Tá? Então é ganho, você está investindo em capital, é ganho, tanto no FAP como absenteísmo, como acidente, é FAP, é certo que isso aí. Bom, então a gente viu várias opções aqui e já concretizamos que investir no bem-estar do colaborador traz lucro, O resultado traz resultado. Né? Só ver o E não só olhar para o resultado, para a lucratividade, mas olhar também para o ser humano, como o doutor falou. Qualidade de vida do trabalhador, retenção do funcionário. Então, assim, eu quero agradecer, né? Então, eu já estou indo para os agradecimentos. Quero agradecer o doutor Elevon e a Geidel por compartilhar conosco esse projeto Já lindo. terminou? Foi rápido. Pois é, viu só? Já Falar terminou. demais. Mas a gente tem mais uns 16 podcasts. Pelo menos. Pelo menos Bastante. 16, né? Então hoje deu para aprender um pouquinho de tudo aquilo que vocês fazem lá na Bibi e vão compartilhar conosco em próximos episódios. Mas nesse episódio deu para aprender bastante coisa. Deu para aprender movimento, alimentação, pensamento positivo, que vocês já estão assim há anos-luz na frente com o NR. NR veio? Que NR? Você já tem a NR, né? Vocês já estão com a NR. Só botar no em dia. papel, a prática Só colocar tá- no papel, prática já tem. Então deu para aprender bastante, espero que a gente consiga compartilhar isso com outras empresas, que é um aprendizado. Quando a gente fala em Bibi, Geidel, quando a gente diz, hoje eu estive na Bibi, poxa, tu atende a Bibi, é um orgulho para nós, Biazon, atender a Bibi. Legal. Tá? É um orgulho, sabe, doutora Levon? Então, tu atende a Bibi? Sim, a gente atende Legal. a Bibi. Legal ouvir. É muito bom, vocês Legal. são um exemplo. A gente assim, fica orgulhoso. Pode ficar orgulhosa, sim, sabe? E com certeza a gente vai querer ouvir vocês dois de novo, né? Desses outros projetos. Porque Tendo água para nós tomar, a gente vem, né? tem água, tem café. Com o doutor não adianta ter café, Chá de né? camomila. Então, pra gay dá um chazinho, pro Pra doutor me uma acalmar. aguinha, né? Mas deu para aprender bastante com vocês. Quero dar parabéns pelo projeto, que eu tenho certeza que, claro, tem que ter alta gestão. Vocês têm a Andréia, Sim. o Marlin, eles super apoiam tudo isso. Camila, toda a direção. Sim. Mas vocês estão ali empurrando e fazendo com que tudo isso dê certo. Então, quero parabenizar vocês. Que mais projetos como esses venham. E aí, quero ver se vocês querem deixar uma mensagem final para nós aqui e se inspirar, assim como eu já me inspirei no doutor, né? De Geidel. Eu já tô comendo fruta depois do Olha almoço. isso, já que evolução. Isso Né? sabia. Sim, eu, minha família. Então, vamos ver, faz alguma coisa aí para eu me inspirar em ti também. E para todo mundo que tá nos ouvindo se inspirar em ti. Pegou de surpresa, assim, né? Não, mas Quando deixa eu pensa. ver assim. Geidel, vamos pensar assim, ó. Tu como gestora de RH, né? Eu, Do fundo do teu coração, para que- todos os gestores, o que tu diria? eu diria que a gente precisa olhar o indivíduo, né? Tudo começa olhando a pessoa, né? E com isso se transformam em 1.200, né? Mas de não deixar de praticar a essência e valores que tu acredita, né? E isso é uma constância. O comportamento, ele precisa ser vivido todo dia. Porque a partir do momento em que tu não se disciplinar a praticar, ele se perde, né? Então, falaria aí para as lideranças que pratiquem, né, o que acreditam. Porque, às vezes, assim, a gente tem, né, os melhores valores, está alinhado com os melhores sentimentos, mas na prática, às vezes, a gente acaba negligenciando, né? Então, que a gente pratique, né? Não deixe que a rotina, a dinâmica, as telas nos desviarem da nossa essência. Obrigada, Geidel. Levarei isso comigo. E o doutor Levon? Eu vou nessa mesma linha. Para você que é um investidor, um empresário, o bem mais valioso que nós temos é a nossa vida, é o nosso corpo, a nossa mente.
E as pessoas são as coisas mais importantes. Pessoas, elas são filhas de Deus. E se elas são filhas de Deus, nós temos que tratar elas como tal. Então, invista nessas pessoas. Capacite a liderança para lidar bem com as pessoas. Processos trabalhistas, coisas por relacionamento. O nosso relacionamento é importante e vem de cima. Quando você é um gestor que ama o seu funcionário, que faz, que investe no seu funcionário, que se preocupa com a vida dele, da família, que sabe o nome, sobrenome, que está preocupado em ele crescer junto com você, você é um bom gestor. Que Deus te abençoe, te capacite. É isso aí. Amém. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, Guido. A você. Nós agradecemos. Fico assim ansiosa para os próximos episódios. Tenho certeza que a gente vai aí compartilhar muito conhecimento, muita sabedoria, experiência com todo mundo que ouviu aqui. E aí você fica esperando até o próximo episódio.